A partir deste momento, estaremos ouvindo a participação do pastor Eduardo Santos, com o tema Desmascarando as Falsas Doutrinas. Primeiro tema, batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor, amados irmãos ou irmãs do Brasil ou do exterior. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora. Pois é, mais uma vez o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas ou Desfalando as Falsas Doutrinas. Irmão, precisamos falar. Tanta coisa que está acontecendo a cada dia, chega nos meus ouvidos, tanta conversa fiada, até de pessoas que dizem que oraram, jejuaram, e Deus confirmou essa obra, aí de repente concorda com a doutrina, mas começa a desfalar a doutrina de Deus e tentar pôr a doutrina deles ou a do próprio Satanás desse ministério. Aqui não. Está repreendido esse mal. Lembrando a vocês que o Ministério da Igreja Pentecostal do Filho de Deus não permite seus membros visitar outro ministério para não se contaminar com qualquer evento de doutrina e nem tampouco seguir canais que não trazem a mesma doutrina. E tem pessoas vendo vídeo, estou falando vídeo de supostos testemunhos que nem sabe quem é, e se é vídeo, não é de Deus também não. Amém? Irmãos, vamos ao nosso primeiro item aqui. Na verdade são 3 itens que eu vou abordar cada semana. Vai desculpando pelo atraso, mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Irmãos, vamos falar sobre o batismo. Tem pessoas que dizem que batismo no tanque vale. Pastor, batizei no tanque. Será que vale? Vamos lá. Jesus foi batizado na onde? Rio Jordão. Existia tanques lá, piscinas, tanque de Siloé, tanque de Betésia. Então Jesus optou por obedecer a palavra do Pai e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Lembrando a vocês que tem gente batizando aí somente, falando, tá batizado no nome de Jesus, tá errado. O batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas também batizando, fumando, usando roupa mundana, ou seja, não estão libertos. Tá errado o seu batismo. O batismo você tem que estar liberto de toda coisa mundana. Tem que estar liberto. Aí você pega aquele versículo que diz aqui, vinde como estás, né? Mas esse versículo aí, irmão, é para vir para a igreja, é para vir para Jesus. Aí depois tem que cumprir um versículo, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Estando liberto? Pronto, está na sã doutrina, está obedecendo? Então você tem que batizar nas águas correntes. O velho homem, a velha mulher morre ali. E das águas ressurge uma nova criatura em Cristo Jesus, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem batismo em piscina, não tem batismo no tanque, esse batismo somente no nome de Jesus também não, está errado. Esse batismo aí que a pessoa não está liberta, está errado também. Tem igrejas que batizam gente fumando e dizem, depois Jesus te liberta. Peraí, depois não deixe para depois. O que pode ser feito hoje ou antes do batismo, a pessoa tem que estar liberta como Jesus foi. Nas águas correntes, amém? Segundo tema, sobre perfumes. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vamos lá, seguindo aqui na sequência. É um tema difícil, preocupante. Quantos irmãos e irmãs aí dizendo que não pode se perfumar. Vai pra igreja lá com aquele cheiro horrível, todo suado, passa um perfuminho e diz que viu o testemunho da fulana, do Beltrano, e diz que é pecado se perfumar, vender perfume. Vou falar pra ti que existe sim perfumes consagrados. Claro que tem perfume consagrado. Tem demais, não tem? Aí você não vai usar o perfume consagrado. O perfume que é o nome daquele cabra que diz que virou mulher, ou a mulher que virou cabra, que tem o nome dele, você não vai usar isso aí não. Isso aí não pode. Mas é pecado, pastor, usar perfume? Não. Vamos lá. Jesus, ele, antes de morrer, ele foi perfumado com perfume de alabastro. E, aliás, na época, um dos perfumes mais caros
da região ali era caríssimo. Foi quando foi ungido os pés dele com perfume, perfumaram os pés dele. O que foi que Judas, o rebeldão, falou? Que poderia ter vendido aquele perfume por grande soma de dinheiro. Então, tá aí. Se perfume é pecado, por que Jesus foi perfumado? Que base que você tem para falar que perfume é pecado? A não ser perfumes consagrados. Então, eu quero pedir aos irmãos que parem com essa conversa fiada aí. De não pode usar perfume. Pode sim. Só tome cuidado e se informe se esse perfume aí é consagrado ou não, como é que é isso. Se tem nome de ídolos, nome aí de personagens de TV, de filmes, de novela, ou algum ídolo aí que seja lá o que for. Então é isso que você tem que saber, e nem tudo é seguro. Amém? Então para de ficar vendo esses testemunhos horríveis aí, de pessoas falando que usar perfume é pecado. Você não gosta de andar cheiroso, o problema é seu. Mas não fica falando que é pecado, não, seu rebelde, sua rebelde. Você está confrontando contra a igreja pentecostal do Filho de Deus, que tem a doutrina original, porque foi revelada pelo Espírito Santo. Foi quase 10 anos orando e Deus não me disse nada sobre isso. Por que você vem com essa conversa aí? Então larga de desfalar a doutrina de Deus. Está desmascarado essa falsa doutrina que proíbe os irmãos de passar perfume. Em alguns casos proíbe os irmãos até de usar sabonete. Vamos parar com isso. Daqui a pouco vai dizer que escovar o dente é pecado, né? Aí andar aí com bafo de cachorro aí, dizendo que é proibido agora escovar os dentes, que é pecado, é vaidade. Então, usar perfume não é pecado, desde que não seja consagrado. Também tomar banho de sabonete não é pecado, e muito menos escovar os dentes aí, que só falta essa, amém? Então aí, tá desmascarado mais uma falsa doutrina, que o irmão, que a irmã não pode usar perfume. Isso é mentira, isso é engano, conserta a tua vida. Que você pode até ser condenado por isso aí. Você está acrescentando aí, querendo colocar a sua doutrina. A doutrina aqui já é revelada, ela é do céu. Então não venha confundir as almas. Se você acha que é pecado, guarda para ti. Não fica falando potoca aí não, amém? Terceiro tema: colocando a criança na doutrina. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviar dele. Vamos lá, no terceiro e último item, a sã doutrina, irmão, ela é para o adulto e a mesma sã doutrina é para a criança. Eu quero falar isso aqui porque tá ficando difícil. Aí você observa que a criancinha tá indo para a igreja, a menininha, a irmãzinha com a manguinha curtinha, uma saia acima do joelho. Eita, tá errado. Aí você observa que crianças que estão em comunhão, que estão louvando, que estão às vezes até pregando, dorme de cuecão, dorme sem camisa, ué. Ô mãe rebelde, ô pai rebelde. Aí você fala assim, pastor, me prova na Bíblia. Quando foi pedido lá para o povo de Israel sair do Egito, o que Faraó falou? Pode ir, né, uma das vezes, mas deixa suas crianças. Mas quando Moisés foi orar a Deus e perguntou a Deus se podia deixar os filhos, as crianças, o próprio Deus Altíssimo, Deus Senhor dos Exércitos, o meu Jesus é o mesmo, né? Falou o seguinte, olha, diga a ele que nem os ossos de José ficarão do Egito, quanto mais os meus pequeninos. Aí você sai do Egito, que hoje representa o mundo do WhatsApp, do Facebook, do futebol, da mentira, né, da falsa doutrina que você anda pregando aí, né, teu rebeldão. Aí você pega, sai do Egito, entre aspas, mas seus filhos jogam bola, vê TV, vê vídeo no celular, coisa feia, né? Depois vamos falar mais a fundo sobre a televisão e o vídeo. Então, tá errado. Você anda na doutrina, o seu filho vai andar na mesma doutrina. Eu sei que tem criancinhas que é muito pequena, e aí tem que ter um cuidado maior, uma roupa mais leve, não é como uma criança de 5 anos, 4 anos, mas não tem problema. Mas se sua criança louva na igreja, então ela tem que andar na mesma doutrina do adulto. Não tem conversinha e nem conversona. Para Deus, não existe pecadinho e nem pecadão. Todo pecado conduz aos infernos. Então, eu quero que você coloque teu filho na doutrina. Amém? Usa lá a roupinha social, o terninho lá, as irmãzinhas. Pode cortar o cabelo, passar batom, jogar bola no colégio? De jeito nenhum.
Não tem esse negócio, não. Tem que estar na mesma doutrina do adulto. Porque o próprio Deus falou, nem as criancinhas, aliás, nem os ossos de José vão ficar no Egito, quanto mais as nossas criancinhas. Então tá aí, eu quero que você para de pregar esse falso batismo, de falar que perfume é pecado, e vou começar a chamar a atenção dos pastores, viu? Ó, sua ovelha aí tá falando que perfume é pecado. Para de ficar vendo esses testemunhos mentirosos aí, ó. Você nem sabe quem é, nem sabe se é verdade. Hoje em dia, irmão, muitas coisas na internet é para chamar a atenção, é para ganhar dinheiro. Então preste atenção no que eu tô falando. Usar perfume não é pecado e as crianças têm que estar na mesma doutrina, assim também como o batismo, foi como eu expliquei aí. Muito obrigado, que Deus abençoe esse quadro, Desmascarando as Falsas Doutrinas, ou Desfalando as Falsas Doutrinas, que você venha se converter, se converta, viu? E não vem com essa conversinha não. Eu não obedeço o pastor, eu obedeço a Deus. Mentiroso, mentiroso. Se você não obedece o pastor que tu vê, você também não obedece a Deus que tu não vê. É o que diz a palavra de Deus. Muito obrigado, fique na paz e até a próxima semana que vem com Desmascarando a Falsa Doutrina ou Desfalando a Falsa Doutrina. Até lá, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas com o pastor Eduardo Santos. Na próxima semana estaremos de volta. Fiquem todos na paz do Senhor.